filhinhos, tudo bom com você? Professora, bonitinha, toda arrumadinha, tomada banho, cabelinho penteadinho, lavado, é lógico, né, meu amor? Tem que me arrumar, tem que ficar bem bonita pra você, que você merece. Além de uma professora linda, sensual, maravilhosa, você merece o quê? A melhor aula, com o melhor conteúdo. Professora, então bora lá falar desse assunto aqui. Que eu sei que dói no seu coraçãozinho, dói, machuca. As ideias, quando a gente lê lá na redação, seja no concurso, no Enem, no vestibular, você lê a proposta da redação. Aí, você fica cheio de ideias na cabeça, você fala, caraca, eu tenho muita ideia na cabeça para falar sobre esse assunto. Mas aí vem uma coisa, você fala assim, eu não consigo organizar a quantidade de ideias, de pensamentos que estão na minha cabeça, nessa minha mente doentia. Pois é, eu sei. Por isso que eu criei essa aula aqui. Como organizar as ideias na redação, porque isso fica diretamente ligado também à coesão e à coerência do seu texto, beleza? Então, como que pega todas aquelas ideias que você tem ali na sua mente na hora da redação e coloca isso de maneira organizada no papel? Como que você organiza previamente o seu texto para que ele fique bonito, para que ele fique coeso, para que ele fique elegante, sensual, assim como você e eu, beleza? E não deixe, claro, não deixe de baixar o material dessa aula gratuitamente, tá? Todas as aulas aqui no YouTube, elas possuem material de apoio gratuito, lindo, maravilhoso para você. Então, ó, no primeiro link aqui da descrição, você faz o download gratuitamente desse material, tá bom? Para que você depois revise todo o conteúdo bonitinho. E claro, antes de começar esse conteúdo aqui, aquele nosso acordo, né? Coisa linda, maravilhosa. Senta o dedo nesse like. É muito like que você tem que distribuir, tá? Quando deu like, você já se inscreveu, já clicou nesse botão vermelho, pulsante, coração, amor, aquilo que você sente por mim. Você já clicou nesse botão? Ainda não? Aí você magoa eu, né? Aí magoou meu coração. Já compartilhou esse vídeo? Tem um botão aí, ó, compartilhar no WhatsApp, nas redes sociais. Compartilha com seus amigos. Todo mundo tem direito de ter acesso a uma aula incrível, maravilhosa e essa sensualidade em pessoa dançante que nem eu, beleza? Bora lá! Vou começar a conversar um pouquinho aqui. Como organizar as ideias, os pensamentos na sua redação? Gente, você chega lá no momento da sua prova, concurso, Enem, vestibular, você chega lá malandrops, todo cheio de confiança, que é assim que tem que ser, tem que chegar como? Tem que chegar dando murro na cara, entendeu? Tem que chegar agressivo, tem que chegar cheio de confiança. E aí você lê a coletânea, que é aquele conjunto de textos que a prova vai lhe fornecer, para depois falar o tema para você. E nessa aula eu vou mostrar um exemplo, tá? De um tema e de um parágrafo escrito aplicando isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, olha só. Como organizar as ideias? Todo mundo acha que a redação começa quando você começa a escrever loucamente os seus parágrafos sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de filtro. Não, calma. Vem aqui, respira comigo, respira comigo. A redação, gente, ela não começa quando você coloca a canetinha ou lápis lá no papel e começa a escrever seu rascunho. A redação ela começa bem antes. Ela começa na análise reflexiva, na organização do seu pensamento e em relação ao tema que foi proposto. Beleza? Então, como que você organiza esse pensamento? Qual que é o real momento que a redação começa? Quando que ela começa? Na organização do seu pensamento e na análise reflexiva que você fará em relação ao tema que foi proposto pela banca, beleza? Então, é o primeiro ponto. Você tem que entender que existem alguns estudos científicos que apresentam pra gente o seguinte: uma das formas mais eficazes, tá? Uma das formas mais eficazes de organização do pensamento é como? Tópicos. Então, nós usaremos da ciência, meu amor. Não estamos brincando, nós estamos falando de ciência. Nós utilizaremos da ciência para organizar os seus pensamentos e as suas ideias, beleza? Então, falando do tema que nós trabalharemos para exemplificar essa técnica que eu vou ensinar para vocês, eu coloquei aqui, ó, a problemática da mobilidade urbana nas grandes metrópoles do Brasil. Então, suponhamos que você chegue lá na sua redação e caia esse tema, um tema contemporâneo, um tema muito bom de ser trabalhado, né? Um tema que todo mundo tem aí uma série de argumentos. Todos nós estamos inseridos nesse caos, nessa problemática de falta de mobilidade urbana. Beleza, gente? E aí você fala assim, beleza. Quando você lê lá a coletânea, você lê o tema, você fala assim, nossa, tenho milhares de coisas para falar sobre este assunto. Assim espero, né? Professora, eu acho que eu não tenho tanta coisa para falar assim, eu
Não vamos discutir esse ponto agora, não vamos discutir esse seu repertório cultural, social, psicolinguístico, econômico, social agora. Nós vamos falar agora assim, bater o olho nesse tema, é um tema tranquilo, muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa sendo divulgada na mídia diariamente em relação à mobilidade urbana e coisas que vivenciamos também, ok? Então tá, a problemática da mobilidade urbana nas grandes metrópoles do Brasil. Quando e como você vai organizar os seus pensamentos? Então, primeira coisa, você tem que olhar para a sua ideia. Você tem que visualizar, e eu vou mostrar como, tá? Pergunte-me como, já te mostro. Você tem que olhar para as suas ideias para que você consiga organizá-las, beleza? Você não consegue organizar algo que você não consegue visualizar. Simples assim. Então, o que você fará? Você fará o seguinte, na sua folha, você vai pegar, tem lá a sua folha do rascunho, todo mundo sabe que ninguém faz. Eu não quero nem discutir essa parte com você, que eu não quero ficar com raiva não, que eu não quero ir na tua casa dar na tua cara. Olha só, você vai pegar o seu rascunho da redação, que é onde você vai começar a escrever o projeto da sua redação, e você lá em cima do rascunho, você vai colocar de um lado, ó, coloquei aqui os dois tópicos para vocês, ó. Problemas, beleza? Problemas. Vai passar um traço e eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, tá? Não se preocupe. Soluções. Você vai colocar, então, problemas, passa um tracinho, soluções. Você vai começar a anotar quais são os problemas dentro daquele tema e você vai escolher alguns para elaborar a argumentação ao longo da sua redação e quais seriam as possíveis soluções para este problema. O que eu quero dizer? Você fará o seguinte, ó. Tá lá na sua folha, olha que bonito que tá aparecendo para você. Tá lá na sua folha de rascunho, você vai colocar de um lado problemas, passa um traço e coloque aqui ao lado soluções. Após ler ali o tema, e o nosso tema são as problemáticas da mobilidade urbana, né, no Brasil, o que você começa a colocar? Já tô dando aqui, gente, olha só, se cair esse tema em qualquer redação que você faça, concurso, Enem, vestibular, você já tem aqui um monte de ideia para colocar, tá? O que eu coloquei aqui? Quais são os problemas dentro da mobilidade urbana que você vai pensar lá na hora da prova? Então, eu pensei no seguinte, os problemas de mobilidade urbana para Moá são sobrecarregamento dos espaços na via, então nós temos muito trânsito nas vias, não é verdade? Então, o espaço está preenchido de ônibus, caminhão, carro, mas em excesso, em grande quantidade, o que faz com que não haja a mobilidade urbana, então isso é um problema. Poluição ambiental e sonora, porque o excesso de veículos, por que ambiental e sonora? O barulho que isso faz, a buzina, o próprio barulho do motor, o estresse que isso causa, inclusive existem diversos estudos que falam sobre a questão da falta de mobilidade urbana e como que ela gera um estresse elevadíssimo nos indivíduos que passam por esse transtorno todos os dias. Poluição ambiental nem preciso dizer, né, gente? Caminhão, ônibus ligado, então o motor... Acabou a natureza ali, beleza? Oxigênio já foi, já morremos ali. Aumento de acidentes, né? Muitos carros, muitos acidentes, tem muita lei aí para tentar contornar isso, porém também tem um aumento do número de acidentes, não é verdade? Pouca alternativa de transporte alternativo. Então, eu tô falando da bicicleta, eu tô falando do metrô, eu tô falando do trem, eu tô falando de transporte fluvial, transporte por água, por exemplo, né? A gente tem ali em São Paulo, eu vou falar um pouquinho na solução, um rio, ali em São Paulo, aqui no caso que eu moro aqui, né, gente? Um rio, que é o Rio Tietê e Pinheiros, que corta a cidade de norte a sul, de leste a oeste. Por que ele não é usado, por exemplo, para transporte de cargas? Deu para sacar? Então, falta de transportes alternativos também. Coloque aí nos comentários para mim outros problemas que você verifica dentro da mobilidade urbana. Vamos construir uma redação sobre isso, vamos construir mais problemáticas e possíveis soluções para isso. Coloquem outras aí que eu não coloquei aqui, beleza? Coloquei aqui só para exemplificar. Você passa uma linha lá no seu rascunho e coloca ao lado soluções, possíveis soluções para este problema. Então você coloca transportes sustentáveis, né? A bicicleta é um transporte sustentável, o trem, o metrô, carros elétricos são transportes sustentáveis, beleza? Diminuição de impostos para carros elétricos, olha lá, um incentivo, não é verdade? Então, por que eu não incentivo, faço a diminuição dos impostos para que as montadoras façam mais carros elétricos? Isso ajuda a solucionar, por exemplo, o problema de poluição ambiental, beleza? E sonora também, porque o carro é bem mais silencioso.
Esteiras, teleféricos, escadas rolantes, são outras possíveis soluções que a gente pode pensar, não é verdade? Temos também transporte fluvial, que eu já comentei com vocês, é o transporte por meio da água. Por que não tirar os caminhões das vias, por exemplo, das marginais, e fazer o transporte, já que o rio é impróprio, né, para nado ou qualquer outro tipo de atividade, por que não fazer o transporte fluvial por meio de balsas? Coloca esses caminhões nas balsas, tirando eles das vias, não é verdade? E aí na cidade a gente coloca diversos pontos que esses caminhões vão descendo já perto ali, já próximos também ali das rodovias, né, das estradas, tirando assim esse fluxo intenso de dentro da cidade. É uma alternativa também. Lembrando, gente, que não existe solução certa nem errada. Existe a sua bem detalhadinha lá no momento da prova, beleza, gente? Então eu coloquei aqui quais são os possíveis problemas, fiz uns tópicos ali, e quais são as possíveis soluções para este problema. O que eu estou fazendo neste momento? Eu estou organizando os meus pensamentos. Eu estou organizando as ideias que estão na minha mente, fervilhando. Sabe por quê? Quando a gente começa a escrever a redação sem organizar os pensamentos, a chance de gerar falta de coesão e coerência é muito grande. Sabe por quê? Porque você tem tanta ideia que está aqui, que você não quer esquecer, que você começa a escrever loucamente. Só que a nossa capacidade de escrita é menor que a nossa capacidade de pensamento. A gente pensa muito mais rápido do que escreve. Então parece que a gente está colocando as ideias de uma maneira organizada, porém não está. Quando você coloca no papel, além de visualizar as ideias, você relaxa, né? Porque você sabe que você não está esquecendo nada. E se esqueceu, não tem problema, adiciona um tópico ali. E aí, baseado nisso, lá na sua redação, você vai olhar assim, beleza, dentro destes problemas que eu enumerei aqui, qual aquele que eu consigo desenvolver melhor? Qual aquele que eu sei mais, eu li mais argumentos sobre ele, eu vi mais pesquisas sobre ele, eu vi mais matérias, reportagens sobre ele? Porque aí você não precisa falar sobre todos os problemas, você tem 30 linhas na hora da sua prova. Você vai escolher um ou dois para desenvolver. E aí eu vou te dar uma outra dica de ouro. Se você resolve falar sobre o sobrecarregamento do espaço nas vias e sobre aumento de acidentes, problemas diferentes, parágrafos diferentes. Nunca misture, olha lá, isso é organização dos pensamentos e das ideias. Nunca misture mais que um problema em um parágrafo. Quanto mais problemas você coloca em um parágrafo, aumenta a chance de gerar falta de coesão ali dentro, beleza? São muitas ideias misturadas. Então, problemas diferentes, parágrafos diferentes. Show de bola? E aí, a solução do problema é a mesma coisa. Você escolhe uma ali para que você desenvolva. Vou dar uma dica de ouro, tá? Normalmente, a partir da terceira, da quarta solução, você começa a ser um pouquinho mais criativo, né? Normalmente, todo mundo pensa assim, problemas para solucionar a mobilidade urbana no Brasil. Investir em transporte público, investir em ciclovias. Imaginem quantas pessoas vão colocar isso na redação. A partir da terceira, da quarta solução, você começa a ser um pouquinho mais criativo, porque você tem que pensar um pouquinho mais, beleza? Você acaba saindo ali daquela zona de conforto, do comum. Show de bola? Fica a dica. O que você vai fazer agora? Beleza, professora, eu organizei quais são os problemas dentro do tema, estou mais relaxada porque eu não estou esquecendo nada, coloquei quais são as possíveis soluções dentro do tema, estou o quê? Mais relaxada porque eu não estou esquecendo nada. E agora você vai organizar qual é o tópico frasal de cada parágrafo. Aí você me complica, né, professora? Porque tava indo tudo bem até agora você vem falar de tópico frasal. Tem aula aqui no canal que eu explico pra você o que é tópico frasal. Então eu vou deixar, vai aparecer tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, beleza? Então eu explico direitinho, detalhadamente o que é o tópico frasal. Aqui eu vou dar só um panorama, porque eu indico que você assista essa aula somente sobre tópico frasal, tá? Então olha lá, e tópico frasal é a ideia central, é a ideia núcleo de cada parágrafo. Muita gente fala assim, somente a introdução tem tópico frasal. Não. Todos os parágrafos de uma redação, todos os parágrafos de um texto possuem tópicos frasais, beleza? Todo parágrafo, ele é feito de uma ideia núcleo, que é o tópico frasal, e ideias secundárias que falam sobre essa ideia núcleo, beleza? E o que você vai fazer agora? Você vai definir o tópico frasal de cada parágrafo da sua redação antes de começar a escrever cada parágrafo da sua redação.
Você tá entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó, você tem a sua folha de redação, aqui você colocou problemas, aqui soluções. Então, é só um espacinho que você usou para enumerar esses tópicos. Agora, você fala assim, ó, esse é o espaço da minha introdução, esse é o espaço do meu desenvolvimento, esse é o espaço da minha conclusão, beleza? O que você vai fazer? Você vai escrever qual que é a ideia principal dentro da introdução, qual que é a ideia principal do seu desenvolvimento, ou seja, qual que vai ser o problema que você vai abordar nesse parágrafo, e qual que é a ideia principal da sua conclusão. E você vai escrever ela em cima antes de desenvolver o parágrafo. Sabe por quê? Isso evita, inclusive, que você fuja do tema. Então, a todo momento que você... Óbvio que na hora de passar limpo, você não vai colocar ele ali, ele já vai estar embutido dentro do parágrafo. Mas isso evita que você fuja do tema, porque enquanto você escreve o parágrafo, você consegue ler o parágrafo e confirmar se você realmente está falando sobre o tópico frasal. Beleza? Que é a ideia principal, que está dentro da temática, da problemática que você tem que abordar. Então, você faz isso e aqui você desenvolve o seu parágrafo. Então, aqui você vai desenvolvendo o seu parágrafo baseado sempre e olhando o seu tópico frasal. Evita com que você, inclusive, fuja do tema. Defina antes de escrever cada parágrafo, não é verdade? E existem algumas técnicas que serão abordadas em outra aula. Eu tenho uma aula aqui que eu trato sobre tópico frasal e eu tenho uma aula que eu falo sobre técnicas de tópico frasal, como escrever o tópico frasal de cada parágrafo, beleza? E eu deixo linkada para vocês também. Show de bola? Tranquilo? Dá uma olhada aqui nesse parágrafo de exemplo que eu coloquei para nós em relação ao tema. Então, ó, tudo aqui está permeando o mesmo tema, beleza? A questão da mobilidade urbana. Dá uma olhada que eu escrevi. A população brasileira do século XXI concentra-se, em sua maioria, nos grandes centros urbanos do país. Essa aglomeração social sem planejamento resultou em problemas relacionados à mobilidade urbana que se torna, atualmente, um dos grandes desafios das gestões de metrópoles nacionais. Então, olha só, como que eu, isso aqui é um parágrafo de introdução, como que eu mostro o meu tópico frasal? O tópico frasal é a ideia principal. Na introdução é o seu pensamento em relação à temática, beleza? O seu pensamento sempre em terceira pessoa. Então, eu falo lá. A população brasileira do século XXI concentra-se em sua maioria nos grandes centros urbanos do país. Então eu falei aonde que está a maior parte da população brasileira do século XXI. Essa aglomeração social sem planejamento, e eu posso trabalhar o porquê dessa falta de planejamento na argumentação, fica uma dica para você, beleza? Por que foi sem planejamento? E aí você pode trazer a questão, por exemplo, da Revolução Industrial, que fez com que um monte de gente migrasse, do campo para as grandes cidades, Então, essa aglomeração social sem planejamento resultou em problemas relacionados à mobilidade urbana. Então, olha lá. A aglomeração social sem planejamento resultou em problemas relacionados à mobilidade urbana. Então, eu estou falando do foco do meu tema, que é problemas relacionados à mobilidade urbana. Isso tem que aparecer na sua introdução, porque se a redação fala sobre isso, isso tem que aparecer na sua introdução para deixar claro ao seu leitor qual é a temática do seu texto, tudo bem? Que se torna atualmente... Qual que é o seu ponto de vista em relação aos problemas da mobilidade urbana? Um dos grandes desafios das gestões de metrópoles nacionais. Então, eu vou tratar ao longo do meu texto desse que é um dos grandes desafios da gestão das metrópoles nacionais. Problemas de mobilidade urbana. Então, eu tenho ali o meu tópico frasal no finalzinho do parágrafo. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, o tópico frasal ele realmente aparece no final do parágrafo, mas não existe uma ordem, tá, gente? Você pode colocar ele no começo, você pode colocar ele no meio, você pode colocar ele no fim. Ele não pode deixar de aparecer. Beleza! Vocês conseguiram entender essa ideia de organizar o seu pensamento, as suas ideias? Isso é extremamente importante, gente. Tópicos dos seus pensamentos, depois defina o tópico frasal de cada parágrafo antes de escrever cada parágrafo, beleza? E aí sim você consegue manter um texto dentro da temática, sem fugir do tema e evitando, obviamente, a falta de coesão e coerência. Show de bola? Regacei, hein? Então, beleza, não deixe de acessar a nossa plataforma e tenha lá as nossas videoaulas completas, curso completo, com correção de redação, planos de estudos semanais, material, resolução de exercício, tudo lindo, incrível, maravilhoso, com aulas 100% novinhas pra você, beleza? Também não deixe de me seguir no Instagram, louco? Que eu posto lá dica semanal, dica diária, eu faço um monte de quiz de gramática, de redação, de um monte de coisa lá muito maneira. Tem também o nosso facebook.com/redação
Gramática, a nossa fanpage do Facebook, que eu posto muita coisa bacana também. E claro, não deixe de se inscrever nesse canal, senta o dedo nesse like, compartilhe com seus amigos, é nóis, meu amor, é nóis. Até a próxima aula, beijo. E um recado, hein? Não se esqueça, aqui embaixo vai aparecer para você a playlist do curso de redação completinho também. Então não deixe de clicar e de assistir e aqui aparecem as nossas outras aulas, beleza? Bons estudos para você. Até lá e tchau!